Então, beleza. A gente achou quanto que vale a altura de um triângulo equilátero de lado L, e a gente quer saber a área. Bom, e a gente sabe que a área de qualquer triângulo, né, é dada pela fórmula base vezes a altura dividido por 2. Então, tendo aqui nosso triângulo equilátero, a gente vai fazer justamente substituir aqui base e altura dividido por 2. Bom, a base do triângulo equilátero vai ser o Lzão todo, o próprio lado, né? Não é o L sobre 2. Lembra, ó, a gente divide lá naquele triângulo 30, 60, 90 para achar a altura. Mas o nosso triângulo equilátero, que é a área que a gente quer encontrar, né? Ele possui base que é igual ao próprio lado, Lzão. A altura vai ser isso aqui que a gente encontrou. Vai fazer base vezes altura e dividir por 2. Como é que vai ficar isso? Bom, vai ficar dessa forma aqui. Base vezes altura dividido por 2. Não se assustem, isso está feio, mas a gente vai arrumar. Bom, aqui em cima a gente vai pegar e multiplicar, né? O L vezes isso aqui. O L vezes isso aqui vai fazer surgir um L ao quadrado, né? L vezes L, L elevado ao quadrado, então a gente tem alguma coisa assim, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. O que a gente faz agora? Bom, isso aqui é como se fosse uma divisão de frações, né? Porque o 2, apesar de ser dois inteiros, eu consigo escrever ele na forma 2 dividido por 1, correto? Então, numa divisão de frações, o que eu faço? Repito a primeira vezes o inverso da segunda. Então, repetindo a primeira, seria L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, mantenho ela, né? Vezes o inverso da segunda. O inverso de 2 é meio, é 1 sobre 2. Então, a gente teria alguma coisa assim. O que a gente faz agora? Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Então, L ao quadrado raiz de 3 vezes 1 dá o próprio L ao quadrado raiz de 3. 2 vezes 2 dá 4. E a gente chega na fórmula da área do nosso triângulo equilátero, que é justamente isso aí. Então, se o problema disser que é um triângulo equilátero, disser para a gente o lado e pedir para calcular a área, a gente já recorre a essa fórmula aqui e substitui no L o lado que ele der para a gente. Beleza? Se ele só der a altura do triângulo equilátero e pedir a área, bom, aí a gente tem que achar o lado, né, a partir da altura, fazendo Pitágoras, né? E aí sim, a gente calcula a área. Beleza? Então, sendo um exemplo assim qualquer, disser pra gente, um triângulo equilátero de lados 6, de lado medindo 6 centímetros. Qual seria a área dele? Bom, a gente vai pegar o 6, substituir aqui no L. Ficaria 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 4 dá 9. Então, a área desse triângulo hipotético que a gente está pensando no nosso exemplo seria 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Bom, e a gente sabe que a área do quadrado de lado L, que é o polígono regular de 4 lados, né, tem fórmula L ao quadrado. A área dele é dada por essa fórmula. Então, será que tem uma forma de se achar a área de um polígono regular qualquer? Claro que tem, senão a gente não estaria, né? Nessa aula, eu não estaria falando de polígonos regulares para vocês. Vamos ver então como é que a gente calcula a partir do próximo slide. Bastante atenção, beleza? Eu vou apresentar um monte de informação nova e preciso ter vocês comigo. Se alguma coisa não ficar clara, ou ficar confusa, ou falar rápido demais, pausem, voltem, sem problema, tá? Procurem a gente, mas vamos lá então. Bom, primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que, por definição, todo polígono regular é inscritível a uma circunferência de raio R. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a gente vai fazer com que esses polígonos regulares sejam desenhados dentro de uma circunferência, né? No caso aí eu botei raio R, e os vértices desses polígonos vão estar pertencendo à circunferência. Lembrando que a circunferência é a borda da pizza, lembra? É a borda do círculo, é o contorno do círculo, beleza? Então eu vou conseguir desenhar polígonos regulares dentro de circunferências e os vértices desses polígonos vão estar pertencendo à circunferência. A gente vai ver a imagem disso para ficar mais claro, mas o conceito vocês têm que ter em mente, beleza? Isso vai ajudar a gente a calcular a área dos polígonos regulares. Primeiro, antes de tudo, a gente vai ver como é que seria esse desenho, né? Como é que ficaria o triângulo equilátero e o quadrado inscritos numa circunferência. Bom, tá aí, ó. O triângulo equilátero inscrito. Poderia estar torto isso aqui, tá virado, mas como é a primeira vez que a gente está vendo, estou botando a imagem bonitinha. O quadrado é a mesma coisa, ó. Reparem que os vértices desses polígonos, né, pertencem à circunferência, estão bem no contorno, tá vendo? E outra coisa, outra curiosidade. A gente tem aqui o centro da circunferência, né? Se a gente unir o centro da circunferência aos vértices do polígono, a gente tem justamente o raio da circunferência, ó. Tá vendo? Se eu unisse aqui esse segmento OC, aqui no caso, é raio, OB é raio, OA também é raio. Da mesma forma que no ABCD, né, no quadrado, OA, OB, OC e OD seriam raios também. Beleza? Então, ó, isso aqui, esse segmento aqui seria raio, esse segmento aqui seria raio,
esse aqui também e esse aqui também. Então, beleza, eu botei o triângulo e o quadrado, mas qualquer polígono regular é inscritível a uma circunferência de raio R. Beleza? Então o desenho fica mais ou menos assim. A gente vai ver no GeoGebra um exemplo, vai ficar tudo bem mais claro, mas é isso aí, tá bom? Bom, mas por que escrever polígonos regulares em uma circunferência ajuda a gente a calcular a área deles? Porque dessa forma a gente vai encontrar a medida do apótema, que a gente vai usar justamente para calcular essas áreas. Bom, a palavra apótema é a primeira vez que ela aparece, né? Que raios é o apótema? O que é isso? O que é o apótema? Bom, apótema é o segmento que, partindo do centro da circunferência, faz com os lados do polígono regular inscrito um ângulo de 90 graus. Ou seja, o segmento que parte do centro da circunferência e é perpendicular aos lados. A gente vai ver, tá? Muita calma nessa hora. Ele vai ser útil para a gente para calcular a área de um polígono regular. Por quê? Porque a área de um polígono regular qualquer é dada pelo semiperímetro multiplicado pelo apótema. Tá? Por isso que a gente vai usar. Ou seja, o que é o semiperímetro? Metade do perímetro. Tá? E o que é perímetro? Bom, o perímetro de uma figura qualquer, né, é a medida do comprimento do contorno, né, da figura. No polígono, a gente chama de soma dos lados. Né? Então, metade do perímetro. Como é que a gente acha a metade de um perímetro de um polígono? A gente vai somar os lados e dividir por 2. Esse é o semiperímetro. Beleza? Então, é o semiperímetro vezes o apótema. Por isso que muitas vezes aparece nos livros a anotação de que o perímetro é 2π. Por quê? Porque muitas vezes a gente usa o perímetro também. O semiperímetro, perdão. E já que o perímetro é 2π, o semiperímetro é π, que é 2π dividido por 2. Tá? Então, ó, botei aqui Pn vezes AN. Por quê? É o perímetro de um polígono de n lados vezes o apótema desse polígono de n lados. Tá bom? Tanto faz quantos lados ele tiver. Tá bom? Isso aqui é só uma anotaçãozinha. Então, a área de um polígono regular qualquer é dada dessa forma. Semiperímetro desse polígono vezes o apótema desse polígono. Tá? E a gente acha o apótema inscrevendo o polígono na circunferência. Tá? Calma, estão comigo. A gente vai ver uns casos aí, tá bom? Em amarelinho para ficar bonito e a gente gravar. Bom, então a gente está considerando o perímetro de um polígono regular de n lados sendo 2, né? 2π. Aqui eu botei, ó, esse n aqui é só para dizer, o n são os lados a quantidade de lados que ele tem, beleza? Então, portanto, o semiperímetro vai ser dado por Pn, beleza? Bom, então a gente vai recalcular a área do triângulo e do quadrado usando essa fórmula, porque já que eles são polígonos regulares, eles são inscritíveis. Se eles são inscritíveis, eles vão ter apótema. E se eles têm apótema, a gente pode calcular por aquela outra fórmula. Né? A gente já sabe que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A gente sabe que a área do quadrado é L ao quadrado, mas vamos ver pela fórmula. Por essa fórmula que ele deu pra gente, para mostrar para vocês que vale. Tá bom? Então, primeiro a gente vai calcular do triângulo equilátero inscrito. Bom, então olha só. Inscrevi aqui o triângulo equilátero e justamente, ó, aqui, ó, o apótema A3, tá? Porque é o quê? É o apótema do triângulo, por isso que tá o 3. E o apótema é justamente, ó, o segmento que parte do centro da circunferência e faz com os lados, né, com o lado, um ângulo de 90 graus. Então esse segmentozinho aqui é o apótema, tá vendo? Esse segmentozão todo aqui é a altura dele. Continua sendo a altura do triângulo. É a mesma coisa, ó, a figura continua sendo a mesma, é um triângulo. As propriedades que a gente viu continuam valendo. A gente só tem agora que ele está inscrito a uma circunferência. Né? Então, olha só, a gente passa a ter o apótema. E aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, isso aqui é raio, OB é raio, OC é raio e OA é raio. Da mesma forma, eu poderia ter um apótema aqui, ó, nesse outro lado aqui, e um apótema aqui também, tá? É que é mais fácil a gente desenhar o que está retinho, bonitinho, em pezinho, tá bom? Então, ó, esse triângulo equilátero tem lados medindo L, tá aqui o Lzinho, tá? E a gente tem aqui esse apótema dele. Beleza? Então, olha só, como a figura sugere, a gente pode dividir o triângulo em 3 triângulos congruentes, né? Então, olha só, a gente tem esse triângulo aqui, ó, o OAB, temos o triângulo OAC e o triângulo OBC. Esses triângulos são congruentes, né? E todos vão ter área igual, porque eu dividi em 3 partes iguais. E como é que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Só que vamos considerar cada triângulozinho desse, cada triângulozinho que eu dividi. Vai ser base, quem é a base é o próprio lado. Quem é a altura desse triângulozinho é o próprio apótema, né? E aí eu pego dividido por 2. Então, a área deles é o quê? Lado vezes o apótema dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo equilátero ABC
pode ser calculada como 3 vezes a área de um triângulozinho desses aqui que a gente dividiu, correto? Se isso aqui, eu consegui dividir ele em 3 partes iguais, eu calculo a área de um triângulozinho desses, multiplico por 3 e vou ter a área toda. Mas, o que a gente não tem? A gente não tem o apótema ainda, né? A gente não sabe qual é a medida dele. Mas se eu achar, eu consigo substituir aí e a gente vê se a gente acha a mesma fórmula de antes. Beleza? Sendo que, olha só, olhando para isso aqui, ó, 3L vezes A vezes o apótema dividido por 2. O que a gente tem? A gente tem que o perímetro desse triângulo equilátero vai ser quem? L mais L mais L, que dá 3L. Então, olha só. O perímetro desse... Lembra que a gente está chamando de perímetro de 2P, tá? O perímetro desse triângulo equilátero é 3L. Quem é o semiperímetro? Eu vou pegar o 3L e dividir por 2, que é a metade. Olha só, o 3 sobre 2 não está aparecendo aqui? Olha só, 3L sobre 2. 3L sobre 2 está aparecendo aqui, tá vendo? Ó? Então, isso aqui eu posso reescrever como sendo o semiperímetro do triângulo. Então, a gente tem que essa área aqui vai ser calculada assim, ó, semiperímetro do triângulo vezes o apótema, que é justamente aquela fórmula que a gente tinha encontrado, né? Eu falei que qualquer polígono regular pode ter sua área dada pela fórmula de semiperímetro vezes o apótema. Aqui eu botei 3 porque é o triângulo. Beleza? Ok. A gente calculou uma relação que comprova a fórmula que a gente achou lá, que foi mostrada. Mas vamos calcular e ver o que a gente acha. Por quê? A gente está querendo encontrar, né, a partir de semiperímetro e apótema, a mesma fórmula que a gente calculou no slide 13. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, olha só. Voltei aqui a desenhar o nosso triângulo equilátero inscrito. Tá? E a gente tem que a fórmula da área dele é semiperímetro vezes o apótema. Bom, semiperímetro a gente tem. Né? A gente sabe que é 3L sobre 2. É a soma dos lados dividido por 2. Vamos encontrar quem é esse A3. Quem é esse apótema desse triângulo? Bom, olha só. Observem que o segmento OB, né, esse OB aqui que é raio, ele é bissetriz desse ângulo B aqui. O que é ser bissetriz? Ele divide em duas partes mesma medida. Ele divide em outros dois ângulos congruentes. Então, se o B é 60, por que o B é 60? Porque ele é um triângulo equilátero. Então, ele possui os três ângulos internos iguais, de mesma medida, medindo 60 graus. Beleza? Isso a gente viu também. Então, se esse ângulo interno aqui do triângulo é 60, eu consigo dividir ele em dois ângulos de 30 graus. Beleza? Agora fica fácil achar o apótema. Por quê? Considerando só esse triângulozinho aqui, ó, esse triângulo pequenininho aqui, eu tenho um ângulo interno de 30, o aqui de cima seria 60, né? E aqui embaixo 90. Beleza? Então, vamos repetir aqui o nosso triângulo. Olha só. Quem a gente está interessado em achar, né? A gente está interessado em achar o apótema. O apótema é o quê? Seria quem? Está oposto, né? Oposto ao ângulo de 30 graus. Beleza? Então, é como se fosse o cateto oposto a ele. Beleza? E quem é o outro que a gente tem? A gente tem o cateto adjacente também, né? Por quê? Se esse lado aqui todo mede Lzão, e isso aqui é altura, é bissetriz, é mediana, ele vai dividir esse ângulo aqui AB, esse lado aqui AB, na metade, né? Então, se esse lado AB aqui mede L, eu consigo, na verdade, descobrir que esse segmento aqui, ó, é L dividido por 2, é metade de L. Então, olha só, eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Então, quem eu estou querendo? A tangente de 30 graus, que é justamente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto é o próprio apótema, tá aqui, ó. Cateto adjacente é metade do lado, é L sobre 2. Então, a gente tem que a tangente de 30 graus, nesse caso aqui, vai ser o apótema dividido pela metade do lado, tá? Só que eu sei que a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3, né? Voltando lá, algumas aulas a gente sabe, a gente achou as relações métricas no triângulo retângulo, a gente sabe que a tangente de 30 é isso aqui. E se eu quero achar o apótema, já que o L meio que é dado, né? O que eu faço? Bom, pego o L sobre 2, passo para lá multiplicando, né? Você está dividindo aqui, passo para lá multiplicando. Então, L sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 3 vai ser igual ao apótema do triângulo. Só reorganizando, tá? Numerador vezes numerador. L vezes raiz de 3 dá L raiz de 3. E 2 vezes 3 dá 6. Então, achei aqui que o apótema desse triângulo, na verdade, é L raiz de 3 sobre 6, onde L é ao lado. Beleza. Então, se a gente achou o apótema e a gente já tinha um semiperímetro, basta multiplicar um pelo outro, já que a fórmula é dada por
semiperímetro vezes o apótema. Bom, semiperímetro 3L sobre 2, mais uma vez, né? Porque, ó, L, L e L, então 3L. Só que eu quero a metade dele, então 3L dividido por 2, vezes o apótema que a gente acabou de encontrar, L raiz de 3 sobre 6. Se eu realizar essa multiplicação aqui, né? Antes de realizar, o que eu faço? Ó, posso cancelar esse 3 com 6, né? Aqui fica 1 e aqui fica 2. Agora sim eu realizo a multiplicação. Bom, numerador com numerador, denominador com denominador. Esse 1 eu posso esquecer, elemento neutro da multiplicação, né? Qualquer coisa vezes 1 é a própria coisa. Então, em cima eu vou ter, no numerador, L vezes L raiz de 3. Vou ter L ao quadrado raiz de 3. Embaixo, 2 vezes 2, 4. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é justamente a forma que a gente queria encontrar. Eu só estou querendo mostrar para vocês que essa forma de calcular semiperímetro vezes apótema dá certo. Essa aqui é a fórmula da área do triângulo equilátero que a gente achou lá no slide 13, mas a gente calculou de forma diferente. Tá bom? Ah, mas Pedro, essa fórmula é muito mais difícil. Sim, exige muito mais concentração, exige muito mais domínio da geometria, exige a gente estar afiado porque a gente usa conceito de ângulo, tem que saber que isso aqui é mediana também, tem que estar assim, tem que estar muito bem com a matéria para fazer isso. Eu só estou querendo mostrar para vocês que essa fórmula é válida, tá? E que por essa fórmula, sei lá, se ele pedir calcule a área de um pentágono regular de lado tal, medindo tal, você vai saber, tá? Porque são figuras que a gente não está muito acostumado a trabalhar e pode aparecer, tá bom? Beleza.